Jesus! Gente, não sei o que aconteceu. Simplesmente caiu. E aqui, só para vocês terem noção, eu gosto de fazer aqui na Dermofit as lives, porque aqui o nosso cabo é dedicado. A internet a gente não divide com ninguém. Bom, deixa eu chamar a Reginalda aqui antes que derrubem a gente de novo, né? Reginalda, tá me ouvindo? Dá um oi pra mim. Vocês estão me ouvindo? Cadê a Reginalda? Ah, então tá bom. Rê, me chama aí que eu tô te procurando. Cadê você? Ah, entrou. Que bom. Ah, que susto! Oi, Patrícia. Oi, tudo bem? Boa Tudo bem? noite. Boa Eu vou botar um noite. filtro aqui que ninguém merece, nesse friozinho. Não sei o que aconteceu aqui, Reginalda. Simplesmente apagou do nada. Mas Para mim congelou. para Se você. congelou para mim. É. Agora Então, voltou. Agora para mim ela saiu. Eu tive que recomeçar de novo, do zero, assim. saí e entrei de novo também. Esse horário tem muito trânsito de lives, né? Mas eu já fiz de manhã também, deu problema, mas deu bastante telespectadores de manhã. À noite parece que é uma preferência ainda maior, mas é onde a gente tem maiores congestionamento e maiores problemas. Reginalda, muito Sim. obrigada pela sua participação e por ter aceitado o convite, principalmente por um tema que é muito amplo, muito vasto. A gente vai tentar responder, eu acho que as principais perguntas que hoje os pacientes e clientes fazem, até para esclarecer um pouco também. Às vezes, para o prescritor também, a gente também tem um papel um pouco fundamental, que a gente vai bater esse papo também, como que a gente consegue contribuir um pouco melhor, né? Eu sei que você é bastante estudiosa dessa parte hormonal, inclusive, né, tem uma participação em um livro como autora com alguns médicos, que, né, ficou aí a sua contribuição acadêmica em relação a esse tema. Muito obrigada, viu, pela essa participação. Patrícia, eu que agradeço o convite. Muito feliz de estar aqui com vocês, com o pessoal que está aí acompanhando a gente. É um tema, sim, que eu estudo há algum tempo, quem me conhece sabe disso, e é um tema muito dinâmico, né? É muito dinâmico. E toda vez que eu me atualizo sempre, todo ano eu dou uma olhadinha, toda vez que eu tenho que falar do assunto, a gente sempre vai lá dar uma atualizada, e sempre eu acho que, bom, agora acabou, né? Agora não tem mais nada, não saiu nada novo. E eu sempre me surpreendo com a quantidade de pesquisa que é publicada, com as opiniões de gente. Então, é um assunto muito dinâmico. Eu imagino que o público ainda ficam para ser esclarecidas, então a gente está para isso. E eu fico muito feliz, porque é um tema que eu gosto muito também. Eu fico feliz de ter uma pesquisa tão dinâmica em cima desse assunto. E é um tema que eu gosto. Que bom. Sempre estudei mesmo. Realmente. E vale ressaltar, né, Reginaldo, exatamente isso. Sempre está tendo atualizações, nunca tem uma verdade absoluta. Hoje ela é uma verdade, amanhã não pode ser mais. Então,
a gente sempre vai se basear no que realmente está sendo falado, né? E aí vem duas farmacêuticas falar de hormônios. Como assim? Peraí, vamos lá. Vamos começar do começo, né? Falando em farmacêutico. Qual é o papel, na sua visão, do farmacêutico na terapia de reposição hormonal? Como que você enxerga isso? Então, vamos lá, vamos falar um pouco do profissional de saúde, que é o farmacêutico. Aproveito e emendo um pouquinho na minha história, né? E conto um pouquinho da minha história com os hormônios, porque é que nós estamos aqui, né? Então, eu acho que o farmacêutico, acima de tudo, como profissional de saúde, ele são dois braços importantes, não só na terapia de reposição hormonal, no equilíbrio hormonal, mas na área terapêutica de uma maneira geral. Um deles é em proporcionar para o prescritor as melhores opções, as opções que vão trazer uma resposta fisiológica e farmacológica melhor, porque essa é muito a nossa área. Então, está muito relacionado a trazer as melhores apresentações farmacêuticas pela melhor via de administração, que vai atingir o objetivo clínico, que vai ajudar o prescritor a atingir o objetivo clínico. Então, isso para o lado do prescritor. E para o lado do paciente, o farmacêutico ele vai fazer o acompanhamento farmacoterapêutico, né? Que também é uma função muito nossa e que acaba sempre ajudando muito o prescritor também. Então, o tratamento sempre, a gente vai falar disso, eu vou falar disso algumas vezes para garantir que todo mundo tenha ouvido, o tratamento hormonal ele sempre é prescrito pelo médico, então sempre é prescrito o diagnóstico, o acompanhamento, a prescrição vem do médico para a farmácia de manipulação, mas o farmacêutico ele está ali para ajudar, orientar, acompanhar o paciente, porque o paciente vai retornando para fazer as suas prescrições. Hoje em dia, nem retorna tanto fisicamente, porque a maior parte é por entrega remota, mas o nosso papel como farmacêutico de fazer o acompanhamento farmacoterapêutico continua, porque a gente está ali acompanhando, você sabe disso, você está à frente, eu sei que você está sempre muito à frente disso, então eu enxergo que a gente tem um papel de melhorar a resposta clínica, ajudar o médico na resposta clínica, como, por exemplo, uma via de administração mais biodisponível para um hormônio ou outro, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, e me ajudando o paciente no acompanhamento terapêutico, né? É isso aí. Muito bom. A gente que está na linha de frente também com o paciente tem isso, às vezes é o toque, é a forma de usar, às vezes não ficou claro alguma coisa, então a gente complementa, né? Exatamente para o sucesso do tratamento, né, Reginalda? E é um tratamento que às vezes pode, né, ter um prazo curto, médio, longo, depende aí das necessidades clínicas, da avaliação do médico, da necessidade individual, né? Que a gente vai falar um pouquinho também disso. Aí falando sobre hormônios e como que funciona tudo isso, como que orquestra esses hormônios aí no nosso organismo. Então vamos voltar até um pouquinho, né? Então, voltando. Eu sempre falo, vou falar algumas vezes, a prevenção vem do médico, o diagnóstico, acompanhamento, monitoramento vem do médico. E vamos entender um pouquinho, com certeza tem clientes seus assistindo e também até o próprio profissional de saúde, relembrar, trazer de uma forma simples, objetiva, para a gente chegar a fazer esse entendimento e ir conversando sobre. Então, hormônios, basicamente, de uma forma muito simples, eles são mensageiros químicos. Então, eles recebem uma ordem que é central, que vem lá do nosso eixo hipotálamo-hipófise, normalmente, na grande maioria das vezes, produzidos no local para agir, o tecido-alvo é diferente do local que são produzidos, então uma substância química que carrega uma mensagem. Então ela vai para o tecido-alvo e entrega essa mensagem que vai ser transcrita através de uma resposta bioquímica e uma resposta fisiológica, uma reação bioquímica e uma resposta biológica. Por exemplo, a mulher engravida, né? Tá no período fértil, utilizada, engravidou. E precisa de, nessa hora, muita progesterona. A progesterona é o hormônio, como o próprio nome diz, progestar. Então, ele vai fazer a preparação e a manutenção daquela gestação. Então, a mensagem vem do central, do eixo hipotálamo-hipófise, para que
o ovário produza muita progesterona. E essa progesterona vai atuar fazendo lá no útero, fazendo a anidação daquele óvulo fecundado e a manutenção. E aí o próprio corpo lúteo que é formado passa a produzir essa progesterona. Então ele é um mensageiro químico que entrega uma mensagem. E essa mensagem vai sendo transcrita pelo tecido-alvo à medida que o organismo precisa reagir e apresentar uma resposta biológica. Né? Tá. Ok. E, Reginaldo, você sabe que tem muitas teorias que envolvem, né, que está relacionada ao envelhecimento, até o hormônio se fala que é uma parte delas, né? Então, você não sabe se você envelhece porque os hormônios caem ou se os hormônios caem, por isso você envelhece, né? É uma das teorias que sustenta o envelhecimento. Os hormônios, claro que existe a quantidade, né, de acordo com a idade, com o local onde ele é produzido, as moléculas de hormônio também têm as suas particularidades, que isso também eu acho que está muito de acordo com as formas que são administradas, né, Reginaldo, onde que vai ter mais efetividade ou não. Sobre essa teoria que se fala do envelhecimento, o que você acha aí que está mais recente, mais se falando em relação a isso? Essa é a grande preocupação. Patrícia, se eu começar a embalar e falar muito, você vai me segurando aí, porque eu embalo, a primeira aqui, vou embora e vou falando. Pode falar, a informação a gente tem que passar. É isso aí. Então, sim, a premissa, né, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né, você estava falando, então, há quem diga, e a corrente, né, a maior parte dos pesquisadores, há quem diga que, na verdade, a gente envelhece porque os hormônios caem, né? Então, os hormônios, eles também são produzidos em ciclo. Claro que a gente está falando aqui, a gente vai falar um pouco mais disso depois também, é uma gama muito grande, né? Nós temos hormônio para tudo. A gente está focando um pouco mais em hormônio sexual, né? Mas para tudo. Como eu falei que são mensageiros, então a gente tem mensagem de tudo quanto é tipo, né? Então, por exemplo, insulina é um hormônio que carrega uma mensagem para fazer metabolização de açúcar, quando o açúcar está circulando. Então, a gente tem resposta, tem mensageiro, hormônio para tudo. O envelhecimento, ele é uma preocupação sempre do ser humano, cada vez mais. E quando a gente pensa que o hormônio ele é produzido para trazer uma mensagem, e quando a gente fala que a gente envelhece porque os nossos hormônios caem, então é uma mensagem até que ancestral de que aquele ser humano, de repente, ele já não precisa mais reproduzir, povoar a Terra, então ele já não precisa mais existir, já está chegando no final da vida dele. Então essa também é uma mensagem, né? Só que essa nossa mensagem ancestral, ela hoje não está batendo, né? Então se você pensar 50 anos atrás, uma pessoa vivia até os 50, 60 anos. Então hoje, 50 anos, que é quando começa esse declínio, lógico que não é tão cronológico, varia muito para cada pessoa, vai falar muito dessa variabilidade também, mas tanto para mulher quanto para homem, a gente vai pensar didaticamente em 50 anos. E isso hoje pode ser a metade da vida, ou na pior das hipóteses, você ainda tem mais um terço de vida pela frente, né? Então, existe aí a grande preocupação nossa, é esse paradoxo. Então, o hormônio vai cair porque eu não preciso mais fazer nada de útil na vida, né? Que já acabou meu ciclo de existência. Então, ele estava alto quando eu precisava reproduzir e dar continuidade ao ciclo de existência, e agora ele caiu porque eu não preciso mais dar continuidade. Eu já povoei, já tive meus filhos, não vou mais reproduzir, e ele vai caindo. Então, isso é um paradoxo que hoje não está de encontro com o que a gente tem de expectativa de vida, expectativa de saúde, principalmente, né? Então, se fala em expectativa de vida, hoje a gente prefere usar expectativa de saúde. Então, mais do que esse ciclo está acabando, e não está, porque a gente ainda vai continuar por muito tempo, de que maneira a gente vai continuar lá, né? De que forma esse ser humano vai continuar existindo e produzindo? A gente pensa nas nossas avós há 50 anos atrás, fazia crochê com 50 anos. Eu tenho mais de 50 anos, eu faço crochê, eu estou bem longe disso, né? Mudou. Então,
Aspectos como sexualidade está diretamente relacionada à reprodução, né? Então, hoje, nessa faixa após os 50, você não tem mais a necessidade, ou o interesse, ou o desejo de reprodução, mas ainda tem um desejo, interesse sexual. Então, sexualidade está diretamente relacionado a esse aspecto de envelhecimento. Pele, né? Então, a saúde da pele, o tônus da pele, não somente tem outros fatores relacionados, mas parte está relacionado à produção de hormônio esteroidal sexual, especialmente estrogênio e progesterona. Uhum. Então, se eu não preciso mais de tônus muscular, porque eu não tenho mais que sair correndo de um leão, por exemplo, pensando lá no passado. Na luta e fuga. Exatamente. Por que eu preciso ter tônus muscular? Porque eu preciso ter a pele rígida. Mas hoje, por isso que eu digo, existe um paradoxo entre o que a natureza tem determinado nos seus registros e com o que a gente hoje tem de expectativa de saúde. Gente, Tem perguntas? Vão colocando as perguntinhas aí. Tem uma perguntinha. Para mim, a sua imagem está um pouquinho falhada. Eu não sei para o pessoal. Você está me ouvindo, né? Ô, Reginalda, quando você falou de reprodução, até eu queria tocar nesse assunto. Porque os hormônios para a mulher, ele parece ser um pouco mais ingrato. Me corrige se eu estou errada. Porque os homens, falando em reprodução, eles têm um nível de testosterona até praticamente o fim da vida. E a mulher, ela sofre um pouco mais com a queda hormonal. Claro que o homem também deve ter lá, assim, falando na normalidade, né? Eu não estou falando de casos específicos. Mas a mulher, ela, a partir de uma certa idade, ela já começa, assim, a ver sinais clínicos de que, né, os hormônios ali já estão afetando o sono, o libido, né? Então, isso realmente condiz, né, com o que está escrito na literatura. As mulheres, elas têm mais sintomas, é um pouco mais ingrato, tem mulheres que sentem um pouco mais cedo, apesar... Um outro dado também, as mulheres têm entrado um pouco na menopausa um pouco mais cedo, isso também está relacionado exatamente com o que você está falando. Antigamente, a mulher de 50 anos fazendo crochê, hoje não mais, ela está praticamente no auge da vida dela, às vezes até profissional, ela passou a ter esse filho mais tarde também. Olha quantos fatores, né, externos também está influenciando, né, nesse quesito, né, nessa produção, nessa condição hormonal. Falei demais também, né? Ai, gente, é tanta coisa que o hormônio. Eu tô aqui, ó, pipocando na minha cabeça de perguntas, de coisas que eu acho que a gente tem que falar, né? Sim, esse assunto é vasto. É diferente para a mulher e para o homem. De uma maneira geral, parece que a natureza é mais ingrata com a mulher, né? Até porque tem toda a sintomatologia, a gente vai falar um pouco disso também, qual é o consenso hoje de tratamento, acho importante a gente falar. Então, tem toda uma sintomatologia que, de uma certa forma, atrapalha muito a qualidade de vida, né? Mas para o homem também não é tão diferente, tá? É importante a gente falar do homem, porque a mulher, ela para de ser reprodutiva, né? Ela já não tem os ciclos que permitem a ovulação e a fecundação e a gravidez. Em compensação, o homem, ele consegue ainda reproduzir, consegue até o final reproduzir, mas, em compensação, a função sexual está bem prejudicada. Né? Tá. De função sexual, do ponto de vista fisiológico, de cognição, aspectos psicossociais, de depressão, que acabam prejudicando também. Então, embora a função sexual está preservada, a função reprodutora está preservada, a função sexual nem tanto, porque tem outros aspectos envolvidos, não é a fisiologia, mas o psicológico, o psicossocial, né? E hoje existem é fato, né? Embora não se comprova que a reposição hormonal vai interferir diretamente, mas é fato
que é a queda de testosterona nos homens. Então, quanto menores os níveis de testosterona produzidos, maior o índice de mortalidade, em função de um aumento de risco cardiovascular. Então, isso no homem é bastante evidente. É na mulher também, porque o hormônio também protege coração, o hormônio protege massa óssea. Então, existe uma relação muito direta, embora os estudos não comprovem, que a reposição hormonal vai agir ali diretamente. No caso da massa óssea, é um dos parâmetros que se utiliza a reposição hormonal para aumento de massa óssea. Mas no caso da mortalidade, não tem um estudo que comprova que a reposição hormonal aumenta a sobrevida. Mas, em contrapartida, já se sabe que a queda da testosterona está relacionada à mortalidade, que é aquilo que a gente falou lá. Então, o hormônio cai porque a gente está acabando o ciclo, mas isso não é o que acontece hoje na nossa vida. Então, o homem sente também, tá? A mulher tem uma preocupação maior, até em buscar, o que a gente observa é que a mulher sim tem uma preocupação maior em buscar ajuda, em melhorar, em buscar apoio, melhorar seus sintomas, melhorar sua sintomatologia, por uma questão de perfil, né? A mulher busca tratamento preventivo, busca tratamento, mas é impactante para o homem também, tá? Da mesma forma. Tá, falando em tratamento, Reginalda, você vê que tem muitas pessoas que têm medo de fazer reposição hormonal, às vezes por falta de conhecimento, esclarecimento, por alguma outra razão que às vezes realmente não foi dita, né? Enfim. Vamos falar um pouquinho em relação a isso, na segurança de reposição hormonal, né? Quais são esses fatores que são importantes também, pensando na segurança, na eficácia, essa forma de ser administrado? Existe alguma dica que também você possa vir a dar? Olha, né, tá na hora de fazer reposição, a partir daqui vamos procurar um profissional, um médico para tratar. Fala pra gente. Então, vamos trazer um pouquinho até desse histórico para entender um pouquinho essa preocupação e esse medo, né? Então, existe muito o receio que foi agravado no começo da década dos anos 2000, através na época a gente estava começando a pesquisar, eu até vivi isso muito de perto, porque a gente estava começando a pesquisar e para trazer uma alternativa para a reposição hormonal. Então, um estudo que teve uma repercussão muito grande, todo mundo sabe, o WHI, que teve muita repercussão, que depois acabou se descobrindo que ele tinha muito viés. Então, tinha muito viés técnico e científico, no sentido de usar a faixa etária errada das pacientes, e tinha muito viés. A ciência trouxe isso à luz, elucidou isso, e hoje, depois dessa questão toda, o que se sabe é que, em termos de risco-benefício, desde que a gente vai colocar esses fatores, desde que respeitados alguns fatores, o benefício é muito superior ao risco. Então, a ciência trouxe essa elucidação. Só que o estrago já estava feito, do ponto de vista das mulheres, principalmente, porque o estudo focava a reposição hormonal em mulheres, pós-menopausa. Então, para as mulheres, o estrago já estava feito, né? Então, veio o medo de que o hormônio é perigoso. Então, vamos pensar, vamos fazer uma analogia, tá? Por exemplo, com insulina, que para nós é mais tranquilo, ninguém tem muito medo de insulina. Por que a gente não tem medo? É um hormônio também, um mensageiro. Por que a gente não tem medo? Porque ele tem indicações muito claras. Então, um paciente diabetes tipo 1, em algumas situações do tipo 2, ele tem uma indicação clara para receber a administração de insulina. Todo mundo acha isso muito tranquilo. Em contrapartida, o excesso de insulina é extremamente prejudicial. Então, ninguém pensa na possibilidade de deixar um paciente hiperinsulinêmico. Então, tem que deixar dentro do nível fisiológico para que ele tenha a resposta satisfatória. Isso é muito tranquilo. Quando a gente repassa isso para a menopausa, onde a preocupação, a menopausa e o distúrbio androgênico masculino, onde a preocupação são os hormônios sexuais, funciona da mesma forma. Então, quando a gente pensa em eficácia e segurança, que o medo das pessoas está em relação a isso, risco-benefício, né? Essa balança risco-benefício que a medicina se foca sempre. Então, primeiro, tem que respeitar a fisiologia. O primeiro pilar de qualquer reposição, por isso que a gente chama de equilíbrio, a gente pode chamar de reposição, de modulação hormonal. Eu gosto de equilíbrio porque eu estou falando em respeitar a fisiologia. Então, esse é o primeiro pilar.
Vou respeitar a fisiologia no sentido de para que paciente? Existe indicação ou não existe indicação? Não é para todos. Então, a primeira coisa, o paciente tem que ter indicação. Ele tem que ter o declínio hormonal. Esse declínio não está relacionado à idade e muitas vezes nem à própria condição de menopausa. Se a gente pegar como exemplo uma mulher mais jovem que teve os 2 ovários retirados cirurgicamente. O principal fabricante de hormônio sexual na mulher é o ovário. Embora outros tecidos produzam, mas é o ovário. Se ela não tem os ovários, o que vai acontecer com a produção hormonal dela? Vai cair. Vai cair. Não tem outra opção. E ela é muito mais jovem, não está nem na menopausa. Então, quando a gente fala em indicação, está relacionado à necessidade fisiológica daquele hormônio. Respeitando a fisiologia, a gente não espera nem níveis acima do fisiológico e nem abaixo. Então, é respeitar a fisiologia. O médico faz isso ajustando dose, qual hormônio para qual paciente, que associação, é uma gama grande, né? Então, nós produzimos muitos hormônios. Então, qual hormônio, qual a associação mais adequada, qual a dose ajustada para o paciente, qual a via de administração eu vou utilizar para ter o melhor aproveitamento daquele hormônio, porque no nosso corpo, o eixo hipotálamo-hipófise manda a glândula produzir. E quando eu tenho que administrar externamente, que via de administração eu vou usar? E como ajustar a dose? A via que a gente vai usar está muito relacionado à eficácia e segurança. E o outro pilar importante é a personalização. Não tem receita pronta para todo mundo. É muito, muito individual, muito personalizado. Você trabalha com isso há bastante tempo, você sabe o quanto existe a necessidade de personalizar, o quanto cada paciente responde diferente. Então, o médico ele vai fazer uma avaliação muito criteriosa, muito, muito aprofundada, uma anamnese muito bem feita para cercar todos os parâmetros, vai escolher a terapia ideal e a farmácia de manipulação que está ali junto vai usar o seu arsenal para fazer aquela preparação da melhor forma, para que ela vá dar as respostas clínicas esperadas, né? Então, a gente vai até um ponto. Depois a gente vai na questão depois da absorção que acontece, né? Para a gente ir aos poucos. Mas, basicamente, esses 2 pilares eu entendo como respeitar a fisiologia e personalizar ao máximo essa terapia. Por isso, falando do nosso meio, porque a gente é da área magistral há muito tempo, eu sempre fui. Hoje eu trabalho na área magistral, mas não diretamente na farmácia. Eu trabalho na Fagron, na distribuidora, quem me conhece sabe. E o que a gente espera é essa personalização e é a farmácia magistral que está preparada para isso. Como não tem uma receita pronta e o médico vai personalizar, é a farmácia magistral, né, Patrícia, que consegue dar essa oportunidade para o médico de personalizar essa terapia o máximo possível, em termos de dose, apresentação e administração. Regina, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe que eu não vou esquecer de uma cliente que ela estava, acho que no começo de ajuste de dose. E a mulher, quando ela está nesse declínio, ela também fica muito irritada, ela fica impaciente, tem vários fatores, né? Ela fica mais ansiosa, um pouco mais estressada, não dorme direito. E eu não vou esquecer dessa paciente, era via transdérmica, né, a reposição hormonal. E eu acho que o médico estava assim, sendo um pouco mais conservador, começando com umas doses um pouco menores para fazer ajuste. E ela, assim, com muito pouca paciência, ela queria que realmente tivesse uma resposta muito rápida. Até eu quero que você comente um pouco em relação a essas vias de administração, porque isso também tem a ver com o pico hormonal, com o tempo que você vai, tem as condições também, onde que é passado, a quantidade, o veículo, que eu acho que é o mais importante, até em relação que muitas vezes as pessoas acham que a via transdérmica, por exemplo, é um creme normal, né? E não é, ele tem algumas características importantes exatamente para fazer essa entrega. E tudo isso também é um fator determinante para essa absorção. Reginalda, essa cliente ficou tão brava, que eu não consegui, e você sabe que eu sou super paciente, eu não consegui conversar com ela, eu estava disposta a conversar com o médico dela, para que a gente fizesse alguns ajustes para ver se realmente, né, o que nós poderíamos fazer para ela ter um pouco mais do resultado que ela estava, talvez, esperando, né?
Então, também requer essa questão de paciência, mas eu fiquei assim, até frustrada, porque eu tenho uma paciência de explicar, de a gente conversa, troca ideia com o prescritor em si, para exatamente ver, porque a gente sabe que é uma condição que a mulher, assim, ela está, né, desesperada, dependendo do estágio. E eu não consegui, ela não conseguiu ter paciência, ela falou que não, que o produto não estava funcionando e que, enfim, e argumentou e não quis esperar e eu também não quis forçar. Mas, no modo geral, a gente sempre está falando junto com o prescritor, com o médico, que tem esses ajustes, né? E às vezes vai conforme os sintomas também. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessas vias de administração, né? Então, assim, a gente vê que tem, né, hormônios, pode ser usado via oral, né? E quais são esses... Existe uma reação adversa em relação a isso também, a via de administração? E são todos os hormônios, né, os principais, principalmente, que são os que mais são repostos, né, nessa terapia? Sim, vamos falar um pouco disso, porque isso... Falei pra caramba. Ô, Reginalda, deixa eu te falar, eu falo muito, são 19h32, e quando eu começo a avisar, já tá caindo a live. E às vezes a gente não consegue nem responder as perguntas. Gente, vai colocando as perguntas aí, se vocês tiverem, que a gente vai tentando. Tem uma aqui que tem uma lá para cima que daí eu já te falo. Mas vê aí, vê se você consegue me responder essa parte. Para mim já foi. Para mim, se tiver, para mim já foi. Não cheguei a não. Vamos falar um pouco dessas vias. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Não sei. Patrícia. Pode ir falando, é que eu mexi aqui na câmera. Desculpa. Vamos falar um pouco, então, dessa questão das vias, principalmente, assim, da absorção, né? E eu costumo brincar quando eu falo disso também, que eu falo que vamos lembrar, absorção é fazer aquele fármaco, hormônio, o ativo que nós estamos administrando chegar na corrente circulatória, né? Então, a gente costuma dizer que o nosso papel, o papel do produto, né, o farmacêutico do produto, é entregar o fármaco, o hormônio, no nosso caso hoje, na corrente circulatória, né? O resto, aonde o hormônio vai parar, depois é problema dele e do médico, né? Significa que depois que atinge a corrente circulatória, o hormônio vai chegar lá no receptor, no tecido-alvo, vai ser distribuído, chegar no tecido-alvo e fazer uma resposta, tá? Então, um braço da história, quando a gente pensa em efeito, em eficácia, e a gente sabe que o paciente ele tem uma expectativa muito alta, né? Então, muitas vezes é nosso papel também segurar essa expectativa do paciente. Então, um braço da história é fazer aquele hormônio chegar na corrente circulatória, né? A absorção, como a gente entende, como a gente... Para isso, eu uso variadas vias de administração. Hoje, o que se tem hoje em relação ao hormônio sexual, que é o nosso assunto, a gente está falando de menopausa, vamos centralizar neles, né? Lá no passado, quando eu falei no começo do histórico, se usava muito a via oral. O hormônio que não eram os hormônios que a gente utiliza hoje, tá? Porque a característica, a estrutura física, a estrutura química do hormônio também tem uma relação direta com a ação dele, né? É o hormônio na estrutura química mais semelhante, mais parecida com o fisiológico, é que vai ter uma ação mais completa, que vai ter a ação mais plena. Então, o que se fazia lá no começo era usar moléculas que não eram iguais às que a gente produz, por vias outras, principalmente a via oral, né? O que acontece com o hormônio por via oral? Ele vai cair na corrente circulatória e o hormônio no nosso corpo não circula assim. Ele vai da glândula, do tecido, não sempre a glândula, mas o tecido que produziu, para o sangue. Então, de uma certa forma, o nosso organismo, que é uma máquina inteligente e otimizada, não sabe metabolizar por trato gastrointestinal esses hormônios. Que são os sintéticos, que eram os hormônios sintéticos. Sintéticos, eles eram produzidos, né, em laboratório, muitas vezes nem sempre sintéticos, algumas vezes substâncias naturais. Se a gente pensar no estrogênio conjugado que usava lá no começo, que começou na década de 60, estrogênio conjugado é uma substância natural, extraído de urina de águas grávidas, mas completamente diferente quimicamente do nosso organismo. A composição de estrogênio, completamente diferente. Então, o que acontece? O nosso organismo
não sabe o que fazer, não sabe como metabolizar aquela substância. Isso acontece com progesterona também, acontece com testosterona. E aí tem um risco grande. Quando a gente falou lá dos pilares, um deles é usar o hormônio correto, que vai ser corretamente metabolizado pelo nosso organismo. Metabolizado tanto para agir no tecido-alvo, quanto para ser eliminado, né? Então, quando eu uso uma substância estranha, muito estranha, ele já não é um hormônio, ele é um fármaco. Porque o hormônio é aquele que a gente produz. Então, é um Certo. fármaco. Quando eu uso lá uma medroxiprogesterona, por exemplo, eu não vou chamar de hormônio, eu vou chamar de fármaco. Vou usar por via oral, ela vai ser metabolizada em algo completamente diferente. E aí eu já não tenho mais, eu já não sei, lógico que hoje a ciência já sabe, porque já se usou muito tempo medroxiprogesterona, mas o corpo não sabe o que fazer com ela. E Uhum. metaboliza de uma forma diferente. Esses metabólitos, muitas vezes, acarretam muitas reações adversas. Então, a forma errada do hormônio acarreta reação adversa, e a via também pode. Então, por exemplo, quando a gente utiliza para progesterona, embora a via oral, a gente vai falar disso, a via oral é bastante utilizada, eu preciso, primeiro que ele precisa de uma dose mais alta, porque quando eu uso a via oral para administrar a progesterona, por exemplo, eu preciso compensar a perda que eu tenho quando eu faço ingestão pelo trato gastrointestinal. Então, a Uhum. biodisponibilidade, né, que é a quantidade efetiva que chega ativo no sangue, é reduzida pela via oral. Isso significa que essa progesterona vai ter mais reações adversas, por exemplo, como sonolência, né? Que nem sempre é um problema, tá? Muitas vezes é um efeito colateral, né? A gente chama de reação adversa aquela inesperada, que normalmente não é boa, e o efeito colateral nem sempre é ruim, e ele é esperado. Então, a progesterona dá sonolência, né? Numa mulher na menopausa que tem dificuldade para dormir, por exemplo, isso pode não ser o Um pior problema, pelo contrário. pelo contrário. Então, é o efeito colateral que vai ajudar ela a dormir. Então, a forma do hormônio e a via de administração está diretamente relacionada a isso. Tá? Então, de novo, depende do hormônio. O que a gente tem hoje dos principais, os guidelines, as recomendações das sociedades hoje, tá? No caso do estrogênio, é o transdérmico. Então, hoje as sociedades, os guidelines entendem, e eu vou dizer uma coisa interessante daqui a pouco. Os guidelines entendem que é o transdérmico que tem melhor perfil de eficácia e segurança do que o oral que se usava no passado, tá? Então, está Uau! assegurado. Outra coisa que os guidelines também entendem, que é Uhum. para usar o hormônio mais fisiológico possível. Então, isso é um outro ganho para nós, né? Então, não é mais recomendado usar uma forma diferente da fisiológica. Se você for olhar, tem muito artigo novo, de 2018, 2019, que usa um termo que foi demonizado lá quando eu trabalhava com isso, Que é né? o Que é o bioidêntico. bioidêntico. É até Então, pecado. como? Hoje Então, fala é pecado. Como é que a gente chama agora? Você me ajuda? Como é que a gente chama esses hormônios que são iguais, os endógenos, né? Que são iguais aos nossos? né? É um adjetivo, na verdade. É um adjetivo. E aí nós ficamos sem adjetivo. Só que esse termo ele é muito usado nesses últimos trabalhos mais recentes. Se Ah, fala muito em terapia bioidêntica. Tudo bem que os estudos americanos e europeus eles fazem uma diferença da terapia bioidêntica para a terapia bioidêntica compounding, né? Que é das farmácias de tá. manipulação. Mas isso é uma outra vertente. Mas se usa muito esse termo, que nada mais é do que quer dizer que ele é igual ao fisiológico. Então, hoje os guidelines entendem que esse é o melhor estrogênio para usar, tá? E que é transdérmico. Então, já é um grande ganho. E também entendem que tem que ser individualizado, tem que ser personalizado. E aí vai a nossa expertise para fazer isso da melhor forma na farmácia magistral. O Reginaldo, o transdérmico ele ganhou tanta repercussão, né? Uma terapia que está sendo tão bem utilizada e teve tanto sucesso, já tem um sucesso bem consolidado na parte hormonal, que estão se utilizando também para outros tipos de condutas, né? Eu vi metformina, via oral, tratamento para dor. Até eu quero que você linke essa questão do transdérmico essas características dele, né? Tem alguma região indicada para passar. O fármaco, ele tem que ter uma característica também para ser via transdérmica. Me conta um pouco mais dessa terapia que está ganhando bastante até gosto, né? Por exatamente você não estar fazendo a ingestão ou para ir exatamente onde o alvo, onde você quer.
A Mônica está perguntando se pode se consultar. A Reginalda é farmacêutica, né? Então, não eu posso compartilhar um pouquinho daquilo que a gente estuda, lê e vive, né? Porque eu vivi isso há muito tempo também, mas a consulta sempre é lá com o médico. É o médico que vai acompanhar tudo direitinho, diagnosticar. A gente pode trocar um pouquinho de experiência, né? Mas aí o tratamento é lá. Eu também está perguntando de cabelo, ansiedade, humor. É o que nós estávamos falando, né? O hormônio ele está relacionado também a mudanças de padrão não só de queda de cabelo, mas também espessura, né? O cabelo afina, depressão, ansiedade. Então, esses parâmetros cognitivos também estão muito relacionados a esse declínio, que é aquilo que a gente falou, o organismo é como se não precisasse mais, só que não, né? Só que precisa. A gente precisa estar com isso muito em dia. Então, falando da questão do transdérmico, que sim ganhou notoriedade, inclusive as próprias sociedades no Brasil também falam do transdérmico. Quando você vai ler o guideline de menopausa da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, eles falam ali que a melhor forma é transdérmica. E eles falam que pode ser o adesivo, o PET, que é uma forma, creme ou gel, né? Então tá lá no guideline, que é melhor do que a oral, e que é mais seguro do que formas de longa duração, como os injetáveis, como os dispositivos de longa duração. Então, está muito respaldado hoje. Só que tem um senão, né? Então, quando a gente fala, se eu for falar, por exemplo, de adesivo, nem todo mundo também gosta, dá muita reação de pele. Então, voltando no que nós falamos de segurança, um dos pilares também. Eu tive reação. Eu tive uma reação, não consigo usar o PET de jeito nenhum. Até tem uma pergunta em relação ao implante. O implante, eu acho que uma das questões que envolve o implante é em reação a ajuste de dose, né, o Reginaldo? Os clientes e pacientes que eu acompanhei, que também eu acabei tendo que fazer uso por um tratamento mais específico. Então, nos primeiros meses, o ajuste de dose foi um pouco mais complicado de acertar. Então, eu tive algumas reações um pouco mais adversas, como, né, um pouco mais de oleosidade, um pouco mais de inchaço. Então, eu acho que um ponto um pouco mais crítico em relação aos implantes, né? Você tem alguma coisa para colocar em relação a isso também? Sim, é fato. Você tem uma dificuldade muito maior em fazer ajuste, né? Ajuste de dose e ajuste ou às vezes até de intolerância mesmo. Algumas pessoas são intolerantes, algumas pessoas têm que ajustar. Então, quando a gente utiliza a via transdérmica através de um produto tópico que não tem ação tópica, que aliás, né, um produto tópico que não tem ação local, que eu almejo o transdérmico, eu tenho uma chance muito maior de ajustar essa dose, descontinuar se for o caso. Então, sim, os implantes eles têm esse problema e muitas pessoas acabam sofrendo com isso. Não tem como, né? Reajustar, tem que tirar, alguns não dá para tirar. Então, a forma transdérmica, onde a gente utiliza um creme transdérmico, ela vai ter essa possibilidade. Ela é muito mais amigável para o paciente. Muito mais. Né? Você acaba conseguindo uma adesão muito grande do paciente, porque ele consegue trabalhar esse ajuste a mais acima ou abaixo, é muito mais confortável para o médico também, né? É muito mais acessível do ponto de vista de nem todo médico coloca o implante, tem que ter uma especialização outra, além de saber hormônio, tem que saber colocar o implante também. Então, pode dar fibrose também. O PET, realmente, quem tem sensibilidade de pele... Eu sou uma pessoa, Reginaldo, eu sou uma farmacêutica, que eu gosto de dar opinião, indicar aquilo que eu realmente gosto, usei, ou eu vi resultado, não somente por qualquer outra coisa que esteja envolvida, comercial, assim, eu acho que vem a parte farmacêutica à frente. O PET, né, ele tem algo positivo que não gosta de usar o creme, né, mas você tem que, né, principalmente da parte mais você tem que trocar todos os dias. Mas ele dá uma irritação muito grande na pele. Até porque, pela condição da pele, de estar em contato ali, né, então, eu, por exemplo, realmente tive muita alergia, tive casos também de pessoas que teve alergia. Então,
é um teste, vamos dizer assim. Mas o transdérmico você tem quase 100% de certeza que ele não vai ocasionar irritação, até porque ele tem que ser similar à sua pele, né? Ele tem que ter essas características iguais à sua membrana, que ela é uma membrana fosfolipídica, né? Que ela tem lá suas características lá de substâncias, então ele tem que ter similar. Agora, já o PET, não. Tem a cola do adesivo, que já não é uma substância que não tem nada a ver com a sua pele, então você pode ter realmente muita sensibilidade. Então, o PET, ele é uma alternativa, mas eu, particularmente, eu não gosto muito dele. Realmente tem muitos problemas, eu tive muitos problemas com ele, com pacientes mesmo, com clientes. Interessante esse depoimento, porque isso é descrito na literatura dessa forma, nem todo mundo se adapta. Diferente do creme transdérmico, né? Onde você tem justamente isso, essa similaridade, a gente chama, é a biocompatibilidade. Então, essa biocompatibilidade também tem dois lados, Patrícia. Um é de dar essa segurança de não causar irritação, né? Então, o que se espera de um veículo transdérmico? Então, o que é o veículo? A gente está falando da via transdérmica, né? Então, a via transdérmica é trazer da pele aquele hormônio para a corrente circulatória. E para isso eu uso um veículo, é um carreador, é um transporte. Então, o veículo transdérmico é o transporte que na farmácia a gente utiliza. A indústria também pode usar veículo transdérmico, só que o veículo transdérmico na indústria é um pouco diferente do que a gente faz. Na farmácia, isso é uma das características da farmácia, a gente consegue dar mais essa biocompatibilidade. Então, o veículo é esse carreador, né? Então, tomando como exemplo, por exemplo, a indústria faz muito produto transdérmico em gel de álcool, em gel alcoólico. Isso, gel alcoólico. O álcool é um promotor de permeação, ele facilita. Sim, ele facilita. Mas experimenta passar gel alcoólico. A gente está sentindo isso agora na mãozinha, né? Que está ficando áspera, que está ficando quase lesionada. Algumas pessoas têm muita irritação com o álcool na pele constantemente. Então, a terapia hormonal ela é feita por um tempo longo, né? De uma forma extensa. E se você aplica aquele álcool na pele constantemente, ele vai lesionar e ele vai causar irritação. Em compensação, na farmácia, a gente utiliza veículos transdérmicos que têm uma característica de similaridade que vai servir tanto para não irritar quanto para facilitar a absorção. Então, eles são os melhores. Existem outras formas de permear a pele, mas hoje os que são mais utilizados e também mais flexíveis, né, mais versáteis, melhor dizendo, são os fosfolipídios, que formam uma matriz lipossomal, que formam um lipossoma que envolve esse hormônio e faz o transporte dele para a corrente circulatória. Os veículos que são fosfolipídicos, eles têm uma característica de versatilidade, porque eles conseguem carregar qualquer tipo de substância, seja ela solúvel em água ou em óleo, né? Então, quando a gente fala de hormônio esteroidal, eles são solúveis em óleo. Então, eu tenho uma característica de absorção diferente daqueles que são solúveis em água, como a metformina, que você estava comentando agora há pouco, tá? Então, o que é importante no veículo transdérmico? E aí agora a gente fala um pouquinho da nossa expertise lá na Fagron também, porque eu sempre trabalhei com hormônio, com terapia hormonal, e na Fagron a gente acabou desenvolvendo uma expertise em veículos transdérmicos, né? Então, o que é importante? Primeiro, ele tem que ter respaldo. Então, respaldo científico. Testado. Tem que ser testado, tem que falar assim, ó, esse aqui realmente entregou o que deveria entregar, né? Exatamente. Tem que fazer aquilo que ele se propõe, né? Se ele tem que fazer entrega através da pele para a corrente circulatória, ele tem que fazer aquilo que ele se propõe. Então, tem que ser testado, tem que ter respaldo técnico-científico, tá? Isso é um fator importante, tem que garantir. E, em segundo lugar, ele tem que ter essa versatilidade, né? Nem todos vão ter, mas ele tem que ter essa versatilidade de carregar tanto o hormônio quanto outras substâncias. Hoje, na Fagron, a gente tem, na verdade, uma plataforma de veículos transdérmicos, porque você tem usos diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho quatro transdérmicos e um transungueal. Então, 4 para a pele e um para a unha, por exemplo, né? Então, dependendo do local onde você vai aplicar, para a unha é algo totalmente diferente de pele, é outra tecnologia. Total. Então, eu queria chegar na questão da tecnologia. Esses veículos
não são simples cremes. Você olha para ele, parece um creme, parece um gel creme, mas tem uma tecnologia envolvida, e essa tecnologia vai fazer algo que um outro creme não vai fazer, que é transportar aquela substância. Então, para a unha, é uma tecnologia completamente diferente de pele. E hoje a gente tem essa expertise lá. Para o hormônio, é muito interessante que eu use um fosfolipídio, por essa característica de semelhança que ele vai trazer. E é muito importante que tenha respaldo científico, né? Então, o veículo que a gente tem, que é, eu sei que é a sua escolha também, que você usa na farmácia, e hoje é o veículo que é mais prescrito, por causa desse respaldo científico que ele tem, é o Pentravan. Mas a Fagron tem outros veículos também. Então, para hormônio, é o que se mostrou, é o que performa melhor. E todas essas propostas hormonais, os hormônios sexuais foram testados ali. A gente tem uma história também, também utilizando esse mesmo veículo, para endometriose com gestrinona, por exemplo, que é um outro tratamento diferente, também comprovado cientificamente, clinicamente comprovado. Então, esse respaldo todo, ele ajuda a farmácia a ter segurança com aquele hormônio. Então, você vai fazer o trabalho com o prescritor com muito mais certeza e muito mais segurança, né? Falamos a questão da metformina, que você perguntou também. A metformina tem uma característica completamente diferente de hormônio. Qual foi o nosso pensamento com a metformina? Ela tem, hoje, alguns usos, inclusive a questão de emagrecimento e envelhecimento. Só que por via oral muita gente não se adapta, ela dá alguns efeitos gastrointestinais importantes num determinado grupo de pessoas, um número de pessoas, e quando a gente usa o transdérmico isso já não acontece. Então é uma proposta que é muito personalizada também. Então a gente acaba propiciando, a farmácia magistral tem essa condição. Então o produto existe na forma oral, mas a forma oral não se adapta para todo mundo. Então vamos dar uma opção terapêutica diferente por uma outra via. E aí, para isso, tem que ser um veículo lipossomal, não serve um outro tipo de veículo. As duas áreas que mais são estudadas hoje por via transdérmica, além da área hormonal, é dor. Tá? Eu queria chegar nesse ponto aqui, porque também é uma área importante, que a farmácia magistral também tem muito a contribuir, e tem um volume muito grande de pesquisas em crescimento, em ascensão, também por vários fatores. Né? A gente consegue, por via transdérmica, dá também muita segurança e muita eficácia. A gente consegue associar fármacos e aí também a gente vai ter um veículo diferente, a gente vai ter uma outra característica, uma outra tecnologia diferente de Pentravan, onde eu preciso fazer essas associações. Tá. Então, uma outra evidência também. Muito legal esse negócio da terapia da dor. O pessoal falou em relação ao odor, o perfume, né? Isso é muito uma questão da farmácia, é muito característico, né? E é muito uma questão da farmácia, né? Esse trabalhar em relação a... A gente normalmente não escolhe muito a essência, porque ela vai dar característica diferente, ela é alergênica também. Exatamente. Eu não quero que essa essência entre para dentro da pele. Isso. Então, aconselhamos a essência. Eu até ia falar exatamente isso, ainda bem que você já respondeu. Eu não gosto muito de colocar essência, até porque até a pegada de produtos naturais não estão sendo muito utilizadas essências, que é, né, um produto totalmente... Ele é sintético, e pensando aí na toxicidade cosmética não é muito indicado. E por ser transdérmico, provavelmente vai permear. Mas tem alternativa. Pode-se utilizar um pouquinho de óleo essencial. E aí você pode ser um pouquinho de óleo essencial de lavanda, que também não pode pesar na mão, tem que ser bem pouco mesmo. Tem óleos essenciais para tratamentos capilares, utilizado muito para também a parte de aromaterapia. Então, né, aproveitando aí, você já pode colocar algo que, por exemplo, a lavanda, que vai até ajudar na parte de tranquilidade. Então, um pouquinho de óleo essencial é indicado. Agora, a essência normal, sintética, eu não colocaria. Concordo. Preferência, né? Depende vai ter, no caso a Patrícia gosta de utilizar. Também tá bem, você pode usar o apelo da aromaterapia, bem interessante, né? Usando o óleo essencial, né? Muito então legal. Em que não atrapalha a permeação e pode ser usado. Isso, não vai inclusive atrapalhar o fármaco, né? Reginaldo, nós temos 19h50, já são 19h55. Tem também aqui, surgiram várias perguntinhas aqui.
Tem uma pergunta que eu acho que a gente não vai conseguir responder, mas vamos tentar. Que também o recurso de suplementos também como alternativa para tratamento, o que eles podem ajudar, que eu acho que dá dá um tema para outra live, mas vamos tentar responder aqui rapidinho as perguntas, até a Mônica falou assim, olha, eu fiz reposição em creme com testosterona e aí meu cabelo começou a cair. Ai, gente, peraí. Foi exatamente. E aí começou a cair, né, o cabelo. E acho que ela acabou parando, né, de tomar. Fala um pouquinho, Reginaldo, por que o cabelo dela caiu? Importante, ajuste e personalização, tá? Então, isso é fundamental. É aí que está o nosso papel do prescritor aí, né? O nosso intercâmbio aí. Não desistir, porque é ajuste e personalização. E lógico que o médico ele se baseia em toda numa experiência de anamnese que ele tem, mas também é na prática, porque cada organismo reage de uma maneira. Então, na prática, o médico também vai fazendo esses ajustes. Então, qual associação foi usada, qual a dose foi usada, isso deve ser ajustado e personalizado e se consegue controlar, tá? Então, isso pode acontecer, dá para controlar. A mesma coisa a questão de acne, oleosidade de pele, é ajuste de dose, basicamente ajuste de dose. Então, é uma pena desistir antes de chegar à conclusão de que, porque pode, né, não é para todas, mas é para a grande maioria. Então, é uma pena desistir antes de chegar nessa conclusão. Então, é mais uma questão de ajuste, na minha opinião. E até também, né, a Reginalda complementando, também tem outros recursos para evitar um pouquinho, por exemplo, né, que você tem essa conversão demais e acaba caindo um pouco o cabelo. Então, tem alguns suplementos que você também coloca para ajudar a melhorar até esse ajuste, até o seu organismo se adaptar. Não pode desistir, realmente tem que ser persistente e aí você tem uns resultados, né, mais consolidados e você, com certeza, sua qualidade de vida vai mudar e muito. Isso mesmo. Tem suplementos associados que realmente é outra live que a gente pode fazer, mas ajudam muito. Exatamente. Lógico, ele depende de reações enzimáticas, ele depende de cofatores, isso tudo tem que estar numa sintonia e numa harmonia muito grande. Então, tem muitos recursos que podem ser adicionados aí para melhorar essa harmonia. Tá? Então, como a Patrícia falou, você pode ajustar esses perfis para dar harmonia para esse tratamento e essa reação adversa não aparecer ou esse efeito colateral ser minimizado. Então, o suplemento vai ajudar também. É o ajuste. Ô, Mônica, você colocou uma pergunta aqui, se foi a mínima a dose. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas se você está falando do creme transdérmico, geralmente a dose ela equivale a 1 ml, né? É um pumpzinho. E às vezes pode ser 2 ou 1, geralmente é 1, tá? Depende por causa da dose dos hormônios, ele comporta bem um pumpzinho. Então, eu não sei se foi isso que você quis dizer, mas os hormônios, eles variam muito a dosagem, igual a Reginalda falou, em relação exatamente à conduta, né? Tem o respaldo técnico e científico que está lá, as doses que foram estudadas, as doses que teve o resultado. Na questão do transdérmico também, desde quando a gente começou a trabalhar com hormônios, foi uma base que a gente realmente optou por trabalhar em questão de segurança, eficácia e estudo. Então, foi testado vários hormônios, porque imagina, você está lá esperando um resultado e você não tem um resultado. Então, esse veículo tem que ter esse respaldo científico. E o Pentravan, que é o meu padrão aqui na farmácia, só se o médico realmente prescrever outro veículo, ele não colocar o meu padrão é Pentravan. Ele me deu esse respaldo e me dá muito resultado e sucesso no tratamento dos pacientes. Eu não sei se foi isso a sua pergunta, tá? Reginalda, tem 1 minuto de live. Está acabando. Nossa, eu queria muito falar da parte de suplementos também, mas não vai dar tempo. Falar um pouco mais da terapia da dor, até para ver o que a gente tem de resultado. Faltam 49 minutos restantes. Eu agradeço muito todos que estiveram aqui, a sua audiência. Fico muito, muito feliz.
né? E principalmente você, Reginalda, pelo seu tempo, a sua disponibilidade. Eu sei que tinha muito mais coisas para a gente conversar, mas o tempo é curto, né? Então fica um convite para um próximo retorno, para a gente fazer novas abordagens, se aprofundar dentro dos hormônios em algo mais específico. Sim, o tempo é curto para falar desse assunto, mas eu estou à disposição. Se tiver mais alguma dúvida que o pessoal te